To Go In está de volta em mais uma entrevista com conteúdo relevante para um público seleto, buscando sempre criar consciência. E ao nosso lado, nosso companheiro Pompeu Vasconcelos. Um abraço, Pompeu. Olá, Gomide, tudo bem? Hoje nós vamos aqui chamar dois convidados. Vamos já inserir aqui um dos convidados, que é o reitor da Universidade Federal do Ceará, Cândido Albuquerque, e mais outro convidado, que é o professor Lauro Chaves Neto. É um prazer tê-los aqui na To Go In. Inicialmente, cumprimentando o Cândido Albuquerque. Obrigado pelo seu tempo e pela dedicação para falar um pouquinho com a gente nesse conteúdo da To Go In, professor Cândido. Obrigado, Gomide. Eu é que agradeço a oportunidade. Caro amigo Pompeuzinho, alegria muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E o professor Lauro, obrigado pela presença também. Obrigado pelo convite, a oportunidade, Gomide, Pompeu, parabenizá-los por essa iniciativa empreendedora que vem engrandecer ainda mais o setor de comunicação do estado do Ceará e do Nordeste. Ok. O tema é o impacto da educação no desenvolvimento do Brasil. Esse vai ser o nosso tema e a gente já vai começar com as primeiras considerações do reitor da Universidade Federal do Ceará, Cândido Albuquerque, para que ele consiga assim, já fazer as suas primeiras reflexões sobre essa questão educação, desenvolvimento do Brasil. Muito obrigado mais uma vez, Gomide, Pompeu. Prazer estar aqui com o Lauro, professor Lauro Chaves Neto. E que felicidade é esse tema, o impacto da educação no desenvolvimento do Brasil. No Brasil, as próprias universidades, as nossas universidades, durante muitos anos, elas foram vocacionadas à titulação. Ou seja, você imaginava que você teria na universidade o ambiente para você ser habilitado para uma determinada profissão. E isso demorou muitos anos. Quem fazia pesquisa no Brasil era a Embrapa, quem fazia pesquisa era a Petrobras, eram as empresas privadas, e as universidades faziam uma pesquisa muito limitada a determinados interesses domésticos das próprias universidades. E, graças a Deus, nós despertamos para a necessidade de que as universidades fossem colocadas como centro da produção de novas tecnologias. Por quê? Porque quando você fala em educação, ele tem uma amplitude muito maior do que aquela ideia que se tem que a educação ela vai habilitar alguém para determinado ofício ou vai alfabetizar. Não. A universidade e a educação, elas precisam ser fontes de produção de novos conhecimentos. E isso tem um aspecto muito engraçado, porque muda a perspectiva do professor ver a sua própria atividade. Muitos anos a gente pensou que a função do professor era ir para a sala de aula para ensinar o que ele sabia aos seus alunos. Então, a ideia de você ter um professor, que é o cara que vai para a sala de aula, ele é o magistrado do saber, porque ele sabe, então ele vai transmitir o seu conhecimento para os seus alunos. E isso é um equívoco. O professor tem que ir para a sala de aula, produzir conhecimento com os seus alunos, porque aí o ensino realmente é para toda a vida. Então, eu acho que no momento nós estamos discutindo em boa hora. Se vocês verificarem, eu tive, certamente no decorrer do debate, eu vou ter a oportunidade de falar sobre alguns parques tecnológicos, sobre algumas universidades que estão envolvidas diretamente com o desenvolvimento das suas regiões, dos seus países. Quer dizer, a universidade está inserida. E aqui no Ceará, nós temos uma parceria muito importante com o governo do estado e com a prefeitura, exatamente para pensar o desenvolvimento do estado. Inclusive com a FIEC, recentemente nós fizemos um convênio em que nós colocamos todo o nosso parque tecnológico à disposição da indústria cearense, de modo a torná-la competitiva. Isso é um papel da educação, um papel da universidade. E um outro exemplo muito típico, né, de qual é o papel da educação das universidades nesse desenvolvimento é a questão do hidrogênio verde.
O hidrogênio verde é uma parceria onde o governo do estado conta com as indústrias cearenses, principalmente com a FIEC, que é seu órgão de representação, com a Universidade Federal do Ceará, para que a gente possa produzir um novo combustível, um combustível limpo, um combustível verde, mas fundamentalmente a perspectiva é que a gente mude o perfil econômico do estado. Quer dizer, nós podemos transformar o Ceará, através do hidrogênio verde, do novo Oriente Médio do século XXI. Quer dizer, sai o petróleo e entra o hidrogênio verde, com todo o poder econômico de desenvolvimento que ele representará. Então, a inserção das universidades com essa responsabilidade de produzir novas tecnologias, novos conhecimentos, ele hoje eu diria que é a grande discussão que tem que estar presente na vida das nossas universidades. Eu não sei, os senhores certamente se lembram que o ano passado nós inauguramos o condomínio do empreendedorismo da inovação. E lá nós temos uma sala para a FIEC, para a FEComércio, para o SEBRAE, quer dizer, esse diálogo. E veja bem, esse diálogo que nós estamos começando no Brasil, mas esse diálogo já está bem avançado nos outros países, inclusive países como a China. Teoricamente é um país de um partido único, né? Politicamente ele tem apenas um partido, etc. Mas lá a iniciativa privada está dentro das universidades públicas produzindo conhecimento. Ou seja, o desenvolvimento da China, ele teve como base as universidades. O grande conhecimento chinês foi produzido dentro das universidades. E eu certamente terei a oportunidade de falar sobre o Tuts Park, que é o maior parque, é o parque tecnológico da Universidade de Pequim, e vejam vocês a revolução. Mas falando sobre o Tuts Park, é o maior parque tecnológico do mundo. Lá se produz, lá se pesquisa tudo, dentro da universidade. Ou seja, esse é o momento de se produzir. E lembre-se, só para encerrar essa primeira participação, que as universidades chinesas foram praticamente destruídas há 20 anos atrás, na Revolução Cultural. E de Deng Xiaoping para cá, elas se tornaram e estão entre as melhores universidades do mundo. Por quê? Porque o desenvolvimento da China dependia das suas universidades. Como aqui no Ceará, isso é muito nítido, esse diálogo que o governador Camilo Santana estabelece com as universidades, mostra que ele conhece, ele sabe a responsabilidade que a universidade tem, as universidades, quando eu digo a universidade eu estou falando no gênero, que a universidade tem com o desenvolvimento do Estado, todas as universidades. Então, isso é realmente, esse diálogo que nós estamos estabelecendo aqui agora, ele é realmente muito importante. Bom, e agora vamos aí às considerações iniciais do professor Lauro Chaves Neto, que vai falar um pouquinho sobre esse tema, né, que ele é tão defensor e tão apaixonado também. Seja bem-vindo. Obrigado, Gomide, obrigado, Pompeu. É um prazer dividir o debate com o magnífico reitor Cândido Albuquerque, da UFPC, onde eu me formei, sou professor da UES, e iniciar completando as palavras do Cândido, que quando nós falamos em desenvolvimento, nós estamos falando em algo qualitativo. Nós estamos falando essencialmente em melhorar a qualidade de vida das pessoas através da economia, da sua pujança, de tudo isso que vai gerar impacto na vida do cidadão. Muitos, às vezes, falam que a educação é um eixo do desenvolvimento. Eu diria que ela é o eixo mais importante. Não existe na história da humanidade nenhum país que tenha se desenvolvido sem colocar a educação como seu eixo principal. Outro ponto fundamental. Na nossa história de desenvolvimento, o que nós chamamos de tríplice L está junto o setor produtivo, a academia e o setor público. É isso, é essa união, é essa sinergia que vira o motor do desenvolvimento. Sem essa sinergia da educação com o setor produtivo, e aí nós temos que abrir o parênteses, o reitor falou
em trazer o setor produtivo para dentro da academia. Nós precisamos não só que o setor produtivo vá mais ainda para dentro da academia, como nós precisamos também ter um movimento da que a academia vá para dentro do setor produtivo, porque aí a pesquisa vai trazer soluções para o desenvolvimento. Se você não tem essa interação da academia com o setor produtivo e com o setor público, você corre o risco do setor produtivo estar caminhando de uma forma e a academia de outra. E isso é uma perda de sinergia. Mas, tendo falado em desenvolvimento, aí nós precisamos falar de educação. Não é só ter, como o reitor falou, a educação tradicional de ter aluno, de ter a sala, hoje presencial ou virtual, para que essa educação impulsione o desenvolvimento. Nós precisamos ter uma educação que ensine a criança, o adolescente, o trabalhador a pensar, a raciocinar, a questionar, porque só assim ele vai ser um agente da inovação. Se a educação não levar à inovação, nós não teremos esse desenvolvimento sendo potencializado, sendo capitaneado e sendo acelerado. Então, nós temos que ter uma inovação. E aí nós chegamos na outra perna do desenvolvimento. Nós temos no Brasil uma economia ainda muito isolada do resto do mundo. E isso serve para o Brasil, isso serve para o Ceará. E nós temos aqui no estado do Ceará condições de avançar de uma forma mais rápida na internacionalização, na integração com as cadeias globais de valor, com a integração com o pensamento na academia mundial, talvez muito maior e mais rápida do que a do Brasil. Porque nós temos aqui a única CPE do Brasil. Nós já estamos desenvolvendo um polo metal-mecânico. O reitor falou do polo do hidrogênio verde. O hidrogênio verde não só vai mudar a matriz energética do Ceará, mas pela primeira vez nós temos umas condições de produzir energia aqui e exportar essa energia para ser consumida na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na China, em qualquer lugar. Mas para que isso ocorra, a educação tem que sofrer uma verdadeira revolução. E aí, quando se fala que o Ceará tem ganho muito no ensino fundamental, nós precisamos que esse ganho ele se universalize em todas as esferas da educação, para a educação técnica, para a educação superior, para a pesquisa, para o ensino médio, para a reciclagem do setor produtivo, porque tem aquele trabalhador que já tem a formação, mas com a velocidade de transformação da economia mundial, a educação não é mais algo estanque, ela tem que ser permanente. Se assim não for, nós vamos parar no tempo. E nós temos na história inúmeros exemplos de países e territórios que tinham um elevado patamar de desenvolvimento e, por não acompanharem o ritmo de educação mundial, eles terem tido um declínio, uma queda. Então, a educação precisa, sim, estar junto ao setor produtivo, a academia e o setor público, e que ela seja contínua em todos os seus estágios. Só assim ela vai contribuir para transformar e trazer o desenvolvimento para toda a sociedade cearense e brasileira que nós estamos falando. Então, prosseguindo o debate, vamos pegar esses ganchos do professor Cândido que nós colocamos e trazer como isso pode alterar o nosso dia a dia e promover o desenvolvimento através da educação. Pompeu. Boa tarde a todos. Gomide, eu queria aqui relembrar aqui o discurso de posse do magnífico reitor, quando ele disse que veio para mudar a maneira de administrar os problemas enfrentados pela universidade, mudar o modo como se utiliza o dinheiro público, mudar o jeito como os processos operacionais são conduzidos, mudar a forma como a UFC se relaciona com a comunidade acadêmica e com a sociedade. Magnífico reitor Cândido,
qual foi a participação da universidade, juntamente com a FIEC, na construção de soluções agora na pandemia, como o capacete elmo, como a reciclagem dos equipamentos que estavam danificados aí nos hospitais? Como é que a academia, junto com o setor produtivo, participou durante a pandemia? Muito obrigado pela pergunta, Pompeu. Lhe digo obrigado porque eu acho que nós precisamos resgatar uma história extremamente interessante com relação ao capacete elmo. Depois eu falo um pouco sobre os respiradores. Muito bem. Eu estava em casa, na época a gente já estava em lockdown, quando o Procurador-Geral de Justiça, era um sábado pela manhã, o Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, Procurador-Geral de Justiça do Estado, do Ministério Público Estadual, me ligou, ele foi meu aluno, ele me chama de professor, e me liga e diz: professor Cândido, nós temos alguns valores aqui que são decorrentes de multas ambientais, e nós queríamos destinar esse valor para a universidade. Nós tínhamos recebido alguns valores da Justiça Federal, do Ministério Público Federal, que nós compramos EPIs para os nossos hospitais. Mas o doutor Manuel Pinheiro, veja como ele pensou lá na frente. Ele disse: mas eu queria que esse dinheiro fosse usado não para a compra de equipamentos, mas para o desenvolvimento de um equipamento que possa nos ajudar. Nós estamos com muitas dificuldades com questão de respirador, por exemplo. Eu digo: olha, é verdade. Nós temos hoje emprestados ao Estado 26 respiradores antigos que nós tínhamos aqui na universidade, que foram recuperados na oficina do Senai, a FIEC recuperou lá do Senai, e que estão sendo usados até hoje. Quer dizer, eles estavam lá, eram velhos, nós não tínhamos como recuperar, mas naquele esforço da Covid, eles estão funcionando até hoje. 26 que estavam lá destinados ao lixo, que hoje estão funcionando. Mas voltemos à história do procurador Manuel Pinheiro. Então ele me faz esse desafio. Nós temos alguns milhões aqui, é um dinheiro que veio de multas ambientais, não é? E nós queríamos destinar a pesquisa. Eu achei a ideia fantástica, porque eu vinha falando o tempo todo em inovação, empreendedorismo, que a universidade ia pesquisar, que o nosso foco central seria pesquisa, empreendedorismo, inovação, etc. E ele fez esse desafio. Eu disse: olha, eu preciso de um dia para pensar. E o que você imagina? Ele disse: olha, o Manuel Pinheiro disse: eu gostaria que fosse desenvolvida alguma coisa aí nessa área de respirador, etc. Eu digo: perfeito. Eu vou pensar sobre isso aqui, montar uma equipe e voltamos a conversar. Eu parei ali durante 10 minutos, eu digo: bom, nós precisamos, nós não temos tempo. O tempo está muito curto para tudo. As pessoas estavam morrendo por falta de respirador. E eu disse: olha, eu vou ligar para o Ricardo Cavalcante e propor uma união com a indústria, porque nós vamos precisar da indústria para isso. E pego o telefone e ligo para o Ricardo. Ricardo, contei toda essa história que estou acabando de contar. Ele disse: rapaz, o Ricardo gosta de uma expressão muito interessante, que ele disse: amigo velho, eu estou adentro. Ele já foi logo dizendo: eu estou adentro. Eu disse: pois vamos. Aí ele deu a seguinte ideia: disse: Cândido, vamos chamar o Edson Neto, vamos chamar a Unifor, Esmaltec, que eles podem nos ajudar também nesse projeto. Eu disse: perfeitamente, eu vou tentar agora. Aí eu tentei ligar para o Edson Neto, mas ele não atendeu na hora. Eu digo: olha, na hora que eu consegui falar com ele, Ricardo, nós três nos reunimos de novo. Perfeito, perfeito. Com meia hora, o Edson Neto me retorna a ligação. Eu contei a história a ele, ele disse: rapaz, eu topo. Eu digo: então façamos o seguinte, nós estamos aqui 4 horas, já era 4 horas da tarde, era o sábado. Eu disse: amanhã, às 11 horas, vamos nos reunir, já cada um com sua equipe, para a gente iniciar um trabalho? Ele disse: perfeitamente. Nesse meio tempo, eu fui pensar que era que podia nos ajudar. E aí lembrei da FUNCAP, com o Jorge Soares, que é inclusive professor nosso, e liguei para o Cabeto. Disse: Cabeto, olha, nós estamos pensando em desenvolver alguma coisa na área aí de respirador e tal. Você teria alguém que você gostaria de participar? Porque eu achava que era importante que a secretaria tivesse dentro. Ele disse: Marcelo Alcântara, que é professor também aqui da UFC, ele nos representará nesse projeto. No outro dia, nós estávamos reunidos já. Edson Neto, Ricardo Cavalcante e eu, já com as nossas equipes. Eu me lembro que o Glauco Lobo estava comigo, etc. O Edson Neto com a equipe dele, o Ricardo
Paulo André Holanda estava com ele, eu me lembro bem disso, e várias outras pessoas, o Rodrigo Porto estava junto, e nós começamos a discutir. E nós discutimos a ideia de desenvolver um respirador. O momento era de desespero, as pessoas estavam morrendo sem fôlego nos hospitais, e não tinha respirador, não tinha onde comprar respirador. Então aquele momento era um momento de desespero. E nós reunimos com a equipe e disseram, olha, nós queremos que amanhã, isso era domingo, já na segunda-feira, às 14 horas, vocês vão ter que apresentar um projeto para a gente executar isso. Nós não temos tempo. Então, vamos correr. No outro dia, às 4 horas, aí já tínhamos um grupo bem maior. Aí já praticamente todo mundo estava participando, já tinham talvez aí umas 10 ou 12 pessoas, etc. Quando, então, o Marcelo Alcântara, o Glauco Lobo, principalmente eles dois, que eram os médicos da equipe, disseram, olha, nós não temos como desenvolver em tão pouco tempo um respirador mecânico, mas nós temos como desenvolver um equipamento de auxílio à respiração que evita, ou seja, que tira a necessidade do respirador. E por que isso? A gente tinha visto já tentativas, e aí eu também entrei na internet e tinha visto, a Alemanha já estava tentando fazer isso, a Itália estava tentando fazer isso, e nós resolvemos fazer também. E nós nos reunimos e eles disseram isso. Eu digo, bom, eu acho que isso é uma decisão que nós vamos ter que tomar, eu acho que a gente podia fazer daqui a 1 hora, eu me sentaria, Ricardo, Cavalcante, Edson Neto e eu, para a gente decidir se a gente pode fazer. Porque no primeiro momento eu ia usar um dinheiro do Ministério Público, que nem precisou depois, porque a iniciativa privada resolveu bancar. Mas a ideia era essa, então nós sentamos para decidir. E achamos melhor fazer isso, ao invés de tentar fazer um respirador, que era um projeto que demoraria 2 anos, e nós não tínhamos tempo para isso, era melhor a gente fazer. E aí, nesse intervalo, eu falei com o Cabeto concordou com a ideia também, e aí, no dia seguinte, nós 3 nos reunimos, o Ricardo, Edson Neto e eu, e liberamos a equipe para trabalhar, então, o Elmo. Vamos trabalhar o Elmo. Esse nome foi dado pelo Marcelo Alcântara, foi ele que deu o nome, mas é o nome que já existia, ele fez um trocadilho do nome. E aí nós liberamos as equipes para isso. Resultado, para encurtar, 87 dias depois, o equipamento estava aprovado pela Anvisa e salvando vidas. O que ficou de lição para mim? Ficou de lição pelo seguinte, um órgão do Estado disse, bom, eu preciso de novas tecnologias, eu procuro quem? A universidade. Perfeito. Nós medimos e dissemos, olha, é uma tarefa muito grande, nós precisamos nos unir, esse é um momento de união, e fomos procurar a indústria, procurar as outras universidades, para que a gente fizesse esse pool de cabeças inteligentes, de pensamento, de capacidades, e aí entrou FUNCAP, entrou Senai, entrou Ismaltec no meio, UFC, enfim, e nós em 87 dias apresentamos para a sociedade um equipamento que está salvando vidas, que salvou muitas vidas. Esse é o papel das universidades. E eu diria, Gomide, a você e ao Pompeu, também ao Lauro Neto, é que nenhuma instituição sozinha teria feito isso. Aí passou FUCAP, Escola de Saúde Pública, o Marcelo é da Escola de Saúde Pública. Então, para mim ficou uma lição muito grande, é que a união permitiu que nós dessemos uma resposta num período curtíssimo de tempo, porque 87 dias para você desenvolver, testar e aprovar uma tecnologia que evita 60% dos casos de intubação é algo fantástico. Então mostrou, Gomide, que nós temos um parque tecnológico capaz de desenvolver. Então, foi o que eu sempre acreditei. Quando eu cheguei aqui na reitoria, eu disse, olha, a Universidade Federal do Ceará terá a pesquisa, a inovação e o empreendedorismo como base do seu ensino. Porque eu vou aderir o ensino à pesquisa. O aluno aprende para a vida toda. E eu acho que o mundo, Pompeu, se divide hoje em dois grandes aspectos. Quem produz tecnologia e quem importa tecnologia. O mundo não é hoje dividido mais por razões étnicas, ideológicas, etc. Não, o mundo se divide. O mundo que produz conhecimento e o que compra conhecimento. Simples assim. Simples assim. Então, assim,
as nossas universidades precisam saber disso. Agora, para que tenhamos boas universidades, nós temos que ter um ensino básico, né, fundamental e médio, de qualidade também. Nós temos que ter uma ação muito grande. Quando eu leio o PISA, né, que é um ranking mundial do ensino fundamental, do ensino básico, eu fico muito triste. Nós estamos lá no fim, muito no fim. E, em compensação, nós temos boas universidades, mas as nossas universidades também caíram muito nos rankings mundiais. Nós não temos mais nenhuma universidade entre as 100 melhores do mundo, e já tivemos. Então, nós temos que repensar o que está acontecendo com as nossas universidades, que são tão boas, que nós temos cabeças espetaculares, cabeças maravilhosas, temos laboratórios fantásticos. Então, nós temos que retrabalhar, repensar o que fazer das nossas universidades agora. Qual é a vocação que nós temos? Qual é a nossa responsabilidade? A universidade não pode se limitar a titular, dar o título para alguém ser médico, alguém ser advogado, ser juiz, ser engenheiro, não. A universidade tem que ser a grande produtora de conhecimento. E com detalhe, viu, Lauro? O detalhe que eu tenho batido muito aqui é a questão, essa união que você falou da indústria com a universidade, para que se produza pesquisa aplicada. Não adianta a universidade produzir um conhecimento que não tem aplicação prática. Fazer um calendoscópio é bonito, mas vai resolver o quê da vida de quem? Não vai, ela não tem aplicação prática. Isso nós não podemos fazer. E em todas as áreas. Tecnologia humana, saúde, em todas as áreas. Isso não significa dizer que toda pesquisa tem que ter um resultado. Mas nós temos que pensar, porque o mundo está pensando assim. Eu vou parar aqui agora nesse ponto, mas depois, se eu tiver a oportunidade, eu queria falar um pouco sobre o parque tecnológico que eu vi na China. Uhum. E é um negócio fantástico aquilo que eu vi na China. E é esse o caminho. Nosso parque tecnológico aqui da UFC, nós não temos parque tecnológico grandes no Brasil. O nosso aqui foi criado em 2015, estava no papel. Agora está funcionando, já temos as primeiras startups, as primeiras spin-offs. Então, nós estamos trabalhando. Nosso parque hoje é uma realidade. Mas o mundo, o Parque Tecnológico de Barcelona, que eu deveria ter visitado no começo do ano passado, infelizmente a pandemia impediu, mas colocou, por exemplo, a Espanha, os parques tecnológicos colocaram a Espanha num outro nível tecnológico. Porque estão dentro das universidades, dialogando, Lauro, você conhece bem, com as indústrias. E é isso que nós precisamos fazer. Muito bem. Agora eu queria a manifestação do professor Lauro, do nosso amigo Lauro Chaves Neto, sobre essa questão economia, educação, tecnologia. Qual é a análise que você faz em relação ao que já foi colocado aí pelo reitor? Obrigado, Gomide, pela pergunta. E aí vou começar pela deixa que o Cândido falou de Barcelona, porque eu fiz meu doutorado na Universidade de Barcelona. E a minha faculdade o pós-doutorado em desenvolvimento estava dentro do Parque Tecnológico. E as indústrias da Catalunha, os laboratórios dela, não eram nas indústrias, era dentro da universidade. É como você imaginar aqui o laboratório da Esmaltec, da Têxtil União, da Mallory e de uma indústria de mineração, da CSP, serem dentro da UFC, dentro da UES, dentro da Unifor, dentro do Instituto Federal. Aí nós teríamos o quê? Os nossos professores poderiam estar vivenciando e ensinando de sala de aula aquilo que vai motivar o crescimento da economia que você perguntou, Gomide. Ele vai trazer soluções reais. Isso que foi falado do Elmo, com um papel fundamental que a FIEC, com o Ricardo Cavalcante, a UFC, com o nosso reitor Cândido Albuquerque, e o governo do Estado, com o governador Camilo, trouxeram para botar a inovação, o conhecimento na solução do dia a dia. Isso tem que ser feito em todas as áreas. Se, por exemplo, a nossa área têxtil de confecção, que é um setor tradicional da economia cearense, vai dizer o quê?
Como é que nós conseguimos competir dentro das cadeias globais de valor? É de tal forma. Então, vem cá o UFC, vem cá o ESC, vem cá o Instituto Federal, vem cá a academia como um todo. Como nós podemos desenvolver soluções juntas para poder fazer com que nós consigamos estar no patamar de competitividade, de inovação, de produtividade que o mundo está? A Embrapa faz isso na agropecuária e é um braço da academia. Mas nós precisamos que isso se multiplique. Por quê? Porque a tecnologia que traz soluções é uma tecnologia que venha resolver os problemas do cotidiano. Então, eu falei de têxtil e confecções, que é um setor tradicional da economia cearense. Mas nós podemos falar de energias renováveis, que o Ceará, a vida inteira, sofreu porque tinha sol, porque tinha escassez de água, porque o nosso litoral tem uma profundidade muito pequena, não daria para fazer porto e não ter desenvolvimento, pois agora isso poderá ser um grande diferencial competitivo para que nós tenhamos um agronegócio cada vez mais competitivo, porque está chegando a água, porque tem energia da energia renovável, porque nós temos tecnologia para produzir trigo, para produzir fruta, para produzir flores, porque nós temos com a energia renovável para mudar a economia cearense condições de ter energia eólica e solar para a nossa matriz e ter o hidrogênio verde para exportar energia. O Ceará poderá estar exportando energia para os países desenvolvidos a partir do hub de hidrogênio verde, que, para se concretizar, nós estamos ainda nos primeiros passos, mas já iniciando os primeiros passos de forma correta. Por quê? Porque está o setor produtivo, a academia e o setor público caminhando de mãos dadas. Porque não tem sentido você ter um plano de desenvolvimento do governo, aí um plano de produção de conhecimento na academia e um plano de desenvolvimento da indústria na FIEC, isso tudo sem se falar. A FIEC, por iniciativa do presidente Ricardo Cavalcante, lançou no passado uma plataforma de desenvolvimento industrial, onde foram escutados 40 sindicatos, todos os setores da indústria cearense. Foi escutada a academia, foi escutado o poder público. O governo do Estado está finalizando, está consolidando um plano de desenvolvimento. Também foi escutado o setor produtivo, foi escutada a academia. Nós estamos vendo que, com as lideranças, pensando dessa forma, essa sinergia, respondendo à sua pergunta, Gomide, vai fazer com que a economia se potencialize, porque a economia ela é fruto de uma série de insumos, de uma matriz de insumo-produto, de uma série de esforços que você tem o conhecimento, a inovação, as potencialidades, as vantagens competitivas, e isso tudo funciona com gente. E gente só vai para frente com a educação. Então, o tema do nosso debate ele é central, porque não tem como colocar energia renovável sem educação. Não tem como modernizar a castanha, ou a pesca, ou têxtil, confecções, sem educação. Não tem como inovar com energias renováveis, com a economia do mar, com a economia da saúde, que foi colocado aqui, sem educação. Então, toda essa ligação entre o conhecimento e quem produz, ela não só é fundamental, mas ela é condição necessária para o nosso desenvolvimento. Muito bem. Pompeu? Lauro, além do que você falou, uma coisa a gente escuta sempre nos encontros empresariais. A gente quer crescer, o país está voltando a retomar o crescimento, mas falta mão de obra qualificada. E aí?
cadê essa mão de obra qualificada? Como é que a gente pode ainda mais aperfeiçoar os cursos na academia, nas diversas universidades, com a demanda do mercado de trabalho? Onde é que é feito esse estudo, reitor? Esse estudo, Pompeu, ele, na verdade, ele decorre da união entre a academia e os setores produtivos para você identificar as demandas. Eu vou lhe contar aqui uma história bem interessante. Eu sou um admirador do Alexandre Salles, não apenas porque ele plantou trigo no Ceará. Não é só por isso, não. É porque eu acho que ele é um grande empreendedor. E ele vendo essa minha luta pela pesquisa, pela inovação, pelo empreendedorismo, ele me procura com a seguinte demanda. Diz, olha, o Sinditrigo, o Sindicato do Trigo, tem um laboratório. Ocorre que o espaço que nós estamos ocupando, o laboratório, é de um dos associados, mas que ele agora precisa desse espaço. E eu queria saber como é que a universidade pode assumir esse laboratório. E, por incrível que pareça, essa conversa foi na praia. Numa praia. E eu disse, está assumido o compromisso. Eu vou reformar um prédio e nós vamos botar esse laboratório lá. Nós já temos muitos equipamentos, o Sinditrigo tem bons equipamentos, nós vamos criar um laboratório que vai atender com sobra as demandas do setor. E daqui 10 dias o prédio está pronto, nós fizemos uma reforma, foram 8 meses reformando, trocando toda a parte elétrica, porque são equipamentos sucessivos. Firmamos um convênio. E eu acredito que mais ou menos em 10 dias nós estamos com alguns problemas de adaptação lá, agora de refrigeração, na verdade de refrigeração, o resto está pronto. E nós vamos ter o laboratório para o setor de trigo, ou seja, um laboratório que era do Sinditrigo, ele foi transportado para dentro da UFC, foi somado ao laboratório que nós já tínhamos na UFC, e veja bem, todos estarão ganhando. Nós não vamos ter problema de insumo para teste dos nossos laboratórios, aferição dos nossos equipamentos, calibragem dos nossos equipamentos. E o setor não precisa que cada indústria tenha o seu laboratório, porque ele vai ter um laboratório para isso. Um laboratório que vai reunir toda a expertise de todo um setor. E é claro que nós vamos formar os nossos alunos lá, aqueles alunos que estão lá, trabalhando naquele laboratório, eles vão sair como mão de obra absolutamente qualificada para atender as demandas desse setor. Ou seja, nós vamos formar pessoas que a indústria do trigo já sabe que ela está preparada para atender as demandas dele, porque ela está acompanhando o dia a dia. Como a Embraer fez com o ITA. O ITA tem um mestrado só para a Embraer, formar engenheiros para produzir os nossos aviões. Nós vamos ter agora um laboratório que vai formar mão de obra para o setor de trigo. É isso que está acontecendo. É esse o papel da universidade. Quer dizer, você está ajudando no desenvolvimento. Quer dizer, não vamos precisar. Eu tenho conversado muito com o Ricardo Cavalcante sobre isso, e com o Sampaio também tenho conversado muito com o Sampaio Filho sobre isso. Era comum os empresários do Ceará saírem para São Paulo para fazer um ensaio, para fazer um teste, para fazer uma experiência, que agora nós abrimos os nossos laboratórios para que sejam feitos aqui. E aqueles laboratórios, por exemplo, nós temos um laboratório de energias renováveis, de ensaio mecânico, para dar 2 exemplos, que estavam parados desde 2014. Todos eles serão concluídos este ano de 2021. Exatamente para atender às necessidades da nossa indústria. É claro que nós vamos formar os nossos alunos lá, mas vamos também atender às necessidades, para que o nosso empresário, para que o pesquisador, ele não precise sair do Ceará para fazer um experimento. Nós vamos fazer aqui. Então, são 2 laboratórios. Eu tive semana passada, porque nós estávamos com problema de orçamento, eu tive há 15 dias em Brasília, voltei com os recursos para concluir especificamente esses 2 laboratórios. Para mim são fundamentais para o desenvolvimento do Ceará, da indústria cearense. Um de energias renováveis, porque nós estamos falando aí de energia renovável. Nós queremos criar um hub no Ceará. Então eu preciso concluir esse laboratório esse ano. E também nosso polo metal mecânico é muito importante. Eu preciso, então, do laboratório de ensaio mecânico. Então, é essa a vocação da universidade.
essa interação que o Lauro Neto falou, a interação que ele conheceu muito bem lá em Barcelona, né? E veja bem, o que nós queremos é assim, a demanda que a indústria tiver, traga para o parque tecnológico da UFC, que nós vamos resolver. Nós estamos aqui para isso, é isso que a universidade está, porque com isso eu vou formar melhor. Primeiro, eu vou atualizar muito bem o meu professor, o meu pesquisador. Vou formar de maneira muito mais satisfatória os nossos alunos. Vou desenvolver pesquisas de ponta. Então, todo mundo sai ganhando, sai muito mais barato para a indústria. Quer dizer, e nós estamos nos responsabilizando com a indústria pelo desenvolvimento industrial do Estado. É isso que a gente pensa e é isso que nós estamos tentando fazer na UFC. É claro que a gente ainda tem aquelas resistências. Quando a gente fez o condomínio do empreendedorismo, teve que criticar, assim, mas por que trazer a indústria aqui para dentro? As pessoas não têm ideia de que a sociedade que banca a universidade tem o direito de pedir a prestação de contas e a gente tem que estar muito próximo. No mundo inteiro é assim. Eu vi, se vocês me permitirem rapidamente contar o que eu vi no Tuts Park, lá na Universidade de Pequim, eu fiquei absolutamente impressionado com aquilo. Primeiro nós chegamos lá e paramos no meio da universidade, era muito frio, e a gente esperando os professores que iam nos receber chegarem, e nós ficamos olhando assim, a quantidade de prédios, e eu disse, bom, o parque tecnológico deles deve ser em um desses prédios aqui. E aí quando os professores chegaram, e a gente acabou concluindo que era um deles lá, que tinha uma placa da Google lá, a gente tinha visto alguma coisa da Mitsubishi também lá, e tal, disse, bom, deve ser naquele prédio ali. Quando os professores chegaram, nós perguntamos, aonde é o parque tecnológico de vocês? Fica em qual prédio? Aí o professor disse, não, são esses 22 aqui, eles são temáticos. Aquele prédio ali é só sobre agricultura, aquele sobre saúde. E aí você viu coisa fantástica. Quer dizer, eles estão ali pesquisando com as indústrias. Ocorre que a administração do parque tecnológico lá é privada. São as empresas que administram o parque tecnológico. Embora os lucros do parque tecnológico sejam revertidos para a universidade. A maioria é para a universidade. Mas quando ele entrega a administração do parque à iniciativa privada, às indústrias, ele está dizendo o seguinte, parque, atenda a demanda para o desenvolvimento do país. É isso que ele está dizendo. Porque se a universidade ficar fechada no seu campo, nos seus campi, ela não vai entender esse problema. E é isso que nós estamos fazendo. Foi isso que eu vi na China. É isso que você vai encontrar em Barcelona, por exemplo, as indústrias entram num programa lá e dizem que a indústria diz, eu quero usar o laboratório tal, dia tal, para experimento tal. No dia tal, estarão lá os técnicos, os professores, para receber a demanda da indústria e desenvolver a pesquisa que ela quer. Então, isso é fantástico. Você está produzindo ciência, você está fazendo uma pesquisa aplicada para resolver os problemas, trazer o desenvolvimento. Eu acho que aqui nós temos feito isso muito bem aqui no Estado. A gente tem discutido muito abertamente o diálogo com o governo do Estado, com a prefeitura, e eu estou falando de todas as universidades. A Unifor faz isso, a UES faz isso, o Instituto Federal faz isso. E agora, por exemplo, a UVA, que está ali em Sobral, nós estamos terminando aqui um convênio para a gente trazer, nós queremos trazer para esse debate tecnológico, para essa pesquisa. Eu acho que nós temos espaço, nós precisamos nos unir. As universidades não têm espaço para competição entre as universidades, elas precisam se apoiar mutuamente. E é isso que nós estamos fazendo, que pelo menos estamos procurando fazer. Desculpa, eu me alonguei um pouco. O Lauro pediu para fazer um complemento sobre isso aí. Peraí, deixa eu ver o microfone. Da pergunta do Pompeu, que para a economia crescer, o setor produtivo precisa dessa mão de obra qualificada. E aí eu vou dar o exemplo da Companhia Siderúrgica do Pecém, que é hoje um dos 5 maiores investimentos privados da América Latina inteira. Não é do Ceará nem do Brasil, é da América Latina inteira. Quando a CSP, depois de uma longa batalha de décadas, começou a se instalar, se verificou que aqui não tinha mão de obra que a CSP precisava. E no momento inicial foi preciso importar de onde tivesse, da Coreia, de outros países, de São Paulo, de onde tivesse siderúrgica. Mas o Senai, a FIEG, através do Senai, qualificou e hoje a maior parte da mão de obra da CSP foi toda qualificada pelo Senai. Então, e mais à frente,
para que gerasse mais impacto no desenvolvimento, a educação, e nós estamos colocando aqui, o Sebrae capacitou, com verba da CSP, todos os pequenos empreendedores no entorno da siderúrgica, porque no início, para fazer um coffee break, tinha que mandar buscar em Fortaleza. Para fazer um fardamento, tinha que mandar buscar. Para fazer qualquer tipo de serviço, não tinha na região. E isso foi desenvolvido. A CHIEC está indo mais além, Pompeu. Através do Observatório da Indústria, que é talvez o maior centro de inteligência artificial do Nordeste, um dos maiores do Brasil, ela tem um estudo que identifica o profissional portador de futuro. Ou seja, se o Pompeu quer criar uma universidade na Zona Norte ou no Cariri, ele vai poder criar os cursos que têm potencial naquela região. E aí, a UFC, a UES, a Unifor, vai poder fazer uma crítica sobre a grade curricular. Eu estou formando o profissional, quer seja para empreendedorismo, quer seja para ser executivo, quer seja para ser pesquisador, que o mercado como um todo vai absorver, porque não é só para trabalhar na grande empresa. Ele também pode ser um profissional para ser empreendedor, mas para isso ele tem que ter desenvolvido habilidades que sejam adequadas com a realidade. E a academia só vai saber disso se ela interagir com o setor produtivo. Porque a academia sozinha, ela não tem essa capacidade de leitura de mercado e a agilidade que o setor produtivo tem. O governo, mais ainda, o governo ele tem que estar aberto tanto à academia como ao setor produtivo, porque é nessa interação que nós vamos formar esses profissionais do futuro. E não está implantando hoje uma grade que vai preparar o profissional que o mercado precisava o ano passado ou há 10 anos atrás. Então, essa velocidade ela precisa estar presente na educação e precisa estar presente desde o ensino fundamental, porque se não estiver presente, o ensino técnico não vai receber aquele adulto, aquele adolescente em condições de implantar a inovação, em condições de aprender. Então, essa é a sua pergunta, Pompeu. A mão de obra que a economia precisa para se desenvolver, ela tem que estar em constante pesquisa para que quem trabalha com educação, estando aberto, consiga adequar os seus processos educativos e aí sim nós fazermos disso aqui um centro de excelência, que o Estado do Ceará consiga ter esse upgrade na educação. E aí, respondendo o Gomide, é esse upgrade na educação que vai fazer com que a tecnologia promova um salto na economia. Eu queria perguntar ao Lauro e também ao Cândido sobre como que ele avalia o que está na universidade brasileira, que exemplos podem ser colhidos da universidade americana e a universidade chinesa, que podem ser esses exemplos aplicados no Brasil. Vou começar com o Cândido. Bom, eu vou pedir permissão para, antes disso, mostrar isso que o Lauro Neto estava falando. Nós tivemos a oportunidade de viver agora aqui na UFC. A universidade criou, há uns 5 anos atrás, criou um campus em Itapajé. Criou e fechou, não botou para funcionar, mas estava lá criado e tal, vai funcionar a partir de setembro agora. E os cursos que estavam previstos para lá era dança, balé, que são cursos importantíssimos, não tem dúvida nenhuma. E nós, a partir de dados da própria FIEC, nós pegamos alguns dados na FIEC, nós fomos fazer um levantamento para ver como é que a universidade poderia, de fato, atender a grande demanda que fosse daquela região. Uma região que está sendo industrializada. Muitas indústrias estão se instalando na região norte, ali de Sobral, Itapajé, etc. E tal. E chegamos à conclusão
que o que eles estavam precisando lá era na área de TI. E não, as outras são muito importantes. E nós pretendemos, no futuro, instalar o curso de canto, de balé, etc. Vamos instalar, assim, que são áreas muito importantes. Mas, no momento, a demanda primeira é na área de TI. Portanto, em setembro, nós vamos começar com o campus lá em Itapajé, com os cursos de ciência de dados, segurança de informação, análise e desenvolvimento de sistema. Por quê? Porque é o que a região está precisando no momento. Nós não temos nenhum curso desse naquela região norte. Então, nós vamos formar a mão de obra que vai ajudar aquilo que o Lauro estava falando. Quer dizer, a indústria que foi instalada lá vai precisar de mão de obra nessa área. E nós vamos formar esses profissionais. Então, é isso que a gente está procurando fazer. E foi interessante porque quando eu fui fazer a primeira visita lá, logo me assumi como reitor, havia uma inquietação das pessoas responsáveis lá pela cidade, uma inquietação porque eles diziam, olha, são cursos maravilhosos, mas será que é isso que nós estamos precisando? Será que é isso? Por exemplo, na área de educação, muitos municípios ali ainda tem professor leigo, então é preciso que você forme professores também. Como é que você pode transformar a região num polo industrial se você não tem mão de obra para atender as indústrias? Então a universidade tem que ir, como bem colocou o Lauro Neto, e ocupar esse espaço. É preciso que haja um diálogo para buscar o desenvolvimento. Eu vou instalar a indústria lá em Itapajé, mas eu preciso de que profissionais para que possa essa indústria funcionar com o tempo. E a universidade tem que cobrir esse espaço. Então, esse diálogo, ele é permanente. E no mundo inteiro é assim, no mundo inteiro. Se você me disser que exemplos nós podemos pegar das universidades americanas, há alguns anos atrás, eu estive na Califórnia e fiz uma visita lá à Universidade de Stanford, e também estive na China agora, e, infelizmente, depois de reitor, só pude fazer essa visita, porque quando cheguei a pandemia parou. Porque o objeto é realmente buscar esse diálogo. Ver o que eles fizeram que deu certo. Por exemplo, eu tenho muita vontade de conhecer a realidade, Pompeu, das universidades da Coreia. A Coreia foi destruída depois da Segunda Guerra Mundial. E hoje a Coreia do Sul, e hoje é uma referência tecnológica para o mundo inteiro. E os profissionais foram formados dentro das universidades da Coreia do Sul. Então, como é que a universidade conseguiu se reconstruir tão rapidamente? Como é que a China conseguiu se reconstruir? A Revolução Cultural destruiu as universidades chinesas. E de Deng Xiaoping para cá, 30 anos, 35 anos, eles transformaram as universidades em grandes universidades. E o que eu vi lá foi assim, é a universidade aberta, completamente aberta para a indústria, né? Ela é um país comunista, portanto quase tudo lá é oficial, menos as indústrias, que são privadas, de fato são privadas, não é? Elas estão abertas. É paga, professor, ela é paga ou é pública na China? É pública como a nossa. É pública, a universidade é pública. E é engraçado, o Parque Tecnológico lá é uma fonte... Deixa eu só fazer uma parte, Cândido. Por favor. Fazer uma parte comigo. Sim. Eu fiz o meu PhD na Universidade de Barcelona, que é uma das 50 melhores universidades da Europa. É um dos motores de conhecimento da Catalunha, que é uma das regiões mais ricas da Espanha. E ela é pública, mas ela é paga. Eu não ouvi, Lauro, cortou. Porque esse conceito de que público é... A Universidade de Barcelona é uma referência na Europa, uma das 50 melhores da Europa. Ela é um motor de conhecimento da Catalunha, que é uma das regiões mais ricas da Espanha. E ela é uma universidade pública. Porém, ela é paga, sendo que o aluno carente da Catalunha, ele paga. Se ele for de fora, ele paga um valor diferente. Porque esse conceito de financiamento da universidade pública, ele vai ter que vir à tona em algum momento no Brasil. Como nós vamos financiar a universidade pública com o setor produtivo, com a sociedade já financia hoje.
mas ela financia compulsoriamente com seus impostos de uma maneira universal. Mas isso é fundamental porque isso obriga a universidade a ficar mais próxima da sociedade. Na hora que ela tem que captar mais recursos, ela fica mais próxima. E esse conhecimento fica cada vez mais aplicado para o desenvolvimento. Eu concordo, Lauro, mas eu ainda defendo, no caso do Brasil, eu defendo que as universidades federais, as universidades públicas, né, elas sejam gratuitas, porque nós temos um desequilíbrio social muito forte. Então, eu ainda defendo isso. Mas acho que as universidades podem prestar relevantes serviços e ajudar no seu financiamento. Né? Porque eu acho que as nossas universidades, elas ainda fazem um papel de transformação social muito importante. Você pega uma pessoa que é financeiramente vulnerável e depois que ele faz o curso em uma universidade, ou quando o governo banca, o governo dá lá uma bolsa, etc., as pessoas transformam a vida das pessoas, transformam a vida das regiões. Então, eu ainda defendo que as nossas universidades não sejam pagas, eu ainda defendo isso, que elas sejam públicas, gratuitas. E o que eu acho é que a universidade pode se financiar através da prestação de serviço, como as universidades americanas fazem, as universidades públicas americanas. A gente pensa que toda universidade americana é privada, e não é verdade. Lá tem grandes universidades públicas, né? E elas se financiam assim. Isso não obrigatoriamente tem que ser pago. Eu acho que não. Acho que essa não é nem a questão na minha avaliação. Eu acho que nós temos um potencial de prestação de serviço que pode permitir que a universidade se financie sem precisar cobrar. Eu acho que a universidade pública ainda tem esse papel e vai ter esse papel durante muito tempo. Eu defendo esse papel da universidade pública e gratuita, mas achando que ela pode se financiar de outras formas. Por exemplo, nós vamos ter um laboratório agora, para dar um exemplo, do Sinditrigo, que eu não vou gastar mais dinheiro com ele. E vai ficar muito mais barato para o sindicato. Quer dizer, todo mundo vai sair ganhando. Todo mundo vai sair ganhando. Então, quando você estabelece esse diálogo, o que tem que haver é o seguinte, é o entendimento. Eu acho que no Ceará, o governo do estado tem feito isso com muita propriedade, né? A prefeitura também tem feito, mas a vocação aí é muito mais para o governo do estado. O Camilo tem dialogado, o governador Camilo tem dialogado de maneira muito significativa com as universidades aqui do estado. Eu acho que isso trará um resultado extremamente importante dentro de muito pouco tempo. As pessoas vão começar a verificar, olha, o governo do estado pensou no hidrogênio verde. A primeira parceira que chamou foi a universidade. Que maravilha que chamou a universidade. Por que a universidade? Porque é lá que se desenvolve o conhecimento. Ela é feita para isso. Essa é a vocação da universidade. Então, eu acho que são esses exemplos, Comede, essa união. Eu me lembro que eu conversando com um professor lá em Stanford, ele virou para mim e disse, olha, a nossa realidade aqui é bem diferente. E eu fiquei assim, por que a sua realidade é diferente? Ele disse, professor, não se esqueça que nós estamos a menos de 20 milhas, lá tudo é em milha, né? A menos de 20 milhas dos maiores empresas do mundo. Google, Facebook, Apple. Eu digo, realmente, é outra realidade. Lá em Fortaleza, eu estou muito longe desses grandes grupos. Você tem total razão. Então, o cara está a menos de 20 milhas das principais empresas de tecnologia. E aí ele foi me dizer como era que essas empresas investiam em pesquisa. Quer dizer, para uma Google da vida, botar 5 milhões ou 1 bilhão de dólares em pesquisa não é nada, porque ele tem de sobra. Então o cara chega lá e diz, olha, eu vou te dar aqui 500 milhões para você pesquisar tal produto. É muito fácil. Então, aqui, dentro da nossa realidade, é isso que o Lauro está falando, né? Nós temos que criar esse conceito. Nós estamos criando agora um dos maiores laboratórios que nós teremos no Ceará, que é a Central Analítica da UFC. E a ideia é que ela seja usada, Pompeu, inclusive pelas outras universidades. É um laboratório extremamente sofisticado. A gente quer concluir até o final desse ano a Central Analítica, e inclusive a administração desse laboratório
se dará virtualmente, ou seja, as pessoas vão se cadastrar para fazer a pesquisa lá, e a ideia é que esse laboratório esteja aberto para a Unifor, para a UVA, para a US, para o Instituto Federal, para as privadas que estão aí, para Cristos, Facete, para todo mundo. Eu não devia não ter citado não, porque a gente acaba não lembrando de todo mundo. Mas, enfim, para todas as universidades que fazem pesquisa. O objetivo é esse. Inclusive, eu já coloquei isso para o Inácio Arruda, secretário de Ciência e Tecnologia, que é um laboratório sofisticadíssimo, que pode ajudar e vai ajudar muito no desenvolvimento. Então, ele não pode ficar restrito. Ele tem que ter a participação, inclusive o governo do Estado está propondo ajudar na conclusão, e será muito bem-vindo, porque a ideia é essa, é que ele esteja à disposição do Estado, do conhecimento do Estado do Ceará, da tecnologia do Estado do Ceará, da pesquisa do Estado do Ceará, porque aí nós estaremos contribuindo para o desenvolvimento da região. Então, esse é o papel da universidade. No caso dos Estados Unidos, no Vale do Silício, quem chegou primeiro foram as universidades. Stanford e a Universidade da Califórnia têm cerca de 150 anos, e o Vale do Silício se formou nos últimos 50 anos. Então, veja que interessante, as empresas de tecnologia foram para uma região onde já tinha universidade, e lá para fazer essa interação. Vamos já nos aproximando dos nossos momentos finais, desse nosso bate-papo. O impacto da educação no desenvolvimento do Brasil, com a presença de Cândido Albuquerque, reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Lauro Chaves Neto, professor da Universidade Estadual do Ceará, e aí vamos aí colocando já algumas considerações finais para a gente encerrar, para passar aquela mensagem para quem nos acompanhou durante esse nosso bate-papo. Vamos começar com o Lauro Chaves Neto, para que ele possa fazer aí o seu fecho, o seu arremate e a sua mensagem positiva, imagino, pensando numa educação melhor para o Brasil. Gomide, Pompeu, foi um prazer enorme debater com vocês, com o reitor Cândido Albuquerque, parabenizá-los pela inovação desse novo veículo na nossa mídia cearense, o To Go In, e que esses temas são fundamentais para contribuir para o nosso desenvolvimento. Isso contribui com a educação, com a disseminação da informação. E voltar para fechar o nosso debate, a minha participação, com aquele tema inicial. Sem educação não existe desenvolvimento. Não é que ela é um eixo, não. É que ela é condição necessária. Sem educação não existe desenvolvimento. Porque por mais que você crie, se você criar riqueza e não tiver educação, você não vai distribuir a riqueza. E a desigualdade extrema, ela impede o desenvolvimento, tá? Então, esse tema foi muito bem escolhido por vocês. Esse tema poderia gerar N outros debates com outras vertentes. E finalizar com esse ponto, que a educação, para contribuir com o desenvolvimento, ela precisa dessa interação contínua da academia com o setor produtivo e com o setor público. E quando eu falo em academia, não é só a universidade, é do ensino fundamental até a pós-graduação, com o ensino, pesquisa e com a extensão. Porque só assim nós vamos conseguir transformar o estado do Ceará, que, repito, com todos os nossos avanços, nós temos 2% da economia para dividir brasileira, para dividir com 4,5% da população brasileira. Então, o cearense, em média, ele tem a metade, ou 60% da riqueza do brasileiro. E nós não podemos nos conformar com isso. E a forma de transformar essa realidade é com o aprofundamento da educação. Muito obrigado a vocês e parabéns ao reitor por todas as suas colocações. Muito bem. E agora, Cândido Albuquerque e a sua mensagem final, reitor da Universidade Federal do Ceará. Bom, eu gostaria de iniciar parabenizando a você, Pompeu, e a você, Gomide, pela ideia do To Go In. Eu acho que esse é o canal para que se possa ter um debate como esse.
como é bom a gente poder ter espaço com esse nível para a gente discutir o desenvolvimento do Estado com base em dados científicos, com base em estudos e que se possa ressaltar, o espaço para que se possa ressaltar a importância da educação no desenvolvimento. Eu acho que nesse ponto aí o Lauro foi muito feliz e colocou muito bem. Eu acho que essa é uma posição indispensável, né, para o desenvolvimento. Nós não vamos verificar nenhum Estado, nenhum país do mundo que tenha se desenvolvido de maneira significativa sem que a educação tenha sido a base desse desenvolvimento. Basta que se veja que as pesquisas mostram que na Coreia, para ficarmos com a Coreia, de que falamos, na Coreia hoje a educação básica da Coreia assegura que depois de 4 anos na escola, o aluno coreano é capaz de fazer conta com as 4 operações e interpretar um texto médio. Não é um texto simples, um texto médio. A verdade ainda não se aplica ao Brasil todo. Infelizmente, nós estamos com a média aí do ensino fundamental de 7 anos sem essa resposta. Então, nós precisamos trabalhar isso muito bem, senão nós não teremos desenvolvimento. Mas eu acho que quando a gente já tem espaços para um debate como esse que nós estamos estabelecendo aqui, é a demonstração de que, pelo menos, nós estamos sinalizando de que é preciso fazer isso. É preciso se investir em educação de maneira muito séria, de maneira muito vocacionada. E a gente falou há pouco tempo aqui sobre a Universidade da Califórnia, Stanford. Basta que se veja que o fato daquelas empresas ali no Vale do Silício fez com que a Universidade da Califórnia, por exemplo, subisse de maneira considerável nos rankings internacionais. Ela, que era uma universidade que não tinha assim uma... Stanford sempre teve uma posição muito destacada, mas a Universidade da Califórnia não tinha. E nos últimos 20 anos, a Universidade da Califórnia foi lá para cima. Isso significa dizer que nós precisamos acreditar nessa união aí, sobre todos os aspectos, a gente precisa pensar nisso. Mas eu fico muito feliz, eu acho que a gente tem feito nos últimos anos no Brasil algumas reflexões muito interessantes sobre a educação. Nós já sabemos da importância dela, da necessidade de tratar isso como prioridade, é condição de desenvolvimento, é condição de combate à pobreza extrema. Nós não faremos isso sem educação, não há como. A transformação que a gente tem verificado em alguns países pela educação mostra para o Brasil que esse é o único caminho. Sem educação, nós não chegaremos a um desenvolvimento sustentável. Portanto, eu queria mais uma vez parabenizá-los por esse espaço tão importante que está se tornando tão rapidamente no espaço tão importante para se discutir o estado do Ceará, para se discutir a região Nordeste, para se discutir o Brasil inserido no contexto mundial. Portanto, vocês, Gomide e Pompeu, estão de parabéns. Essa preocupação de vocês com esse debate científico, com esse debate acadêmico, me deixa muito feliz, e a possibilidade, a oportunidade, o convite para participar, fiquem certos que me deixou muito feliz, muito honrado, estou muito honrado de estar aqui participando desse debate, espero ter correspondido, estarei sempre à disposição de vocês para outros debates, para outras discussões, e queria colocar também a Universidade Federal do Ceará à disposição dos senhores, nos projetos que os senhores tiverem, no To Go In, ou em outra atividade, em outro setor que os senhores queiram, por favor, a universidade está aqui para isso. Tenho certeza que ganharemos e daremos exemplos e traremos contribuições significativas para o Estado. Eu acho que nós temos essa responsabilidade. Nós tivemos a oportunidade de estudar, nós tivemos a oportunidade de conhecer outros países, outras realidades, e que estamos com a responsabilidade de administrar determinados setores, academia, a comunicação, como é o caso de vocês. Eu acho que nós precisamos dialogar mesmo, e, portanto, eu fico muito feliz de ter sido convidado aqui para dar essa contribuição. Espero que tenha sido correspondido. Agradeço mais uma vez, penhoradamente, a oportunidade de participar desse diálogo com o Lauro Neto e com vocês dois, um diálogo no qual aprendi muito, e tenho certeza que contribuímos, pelo menos para despertar nas pessoas a necessidade de se analisar, se trabalhar a educação como uma
atividade indispensável para o desenvolvimento do nosso Estado. Muito obrigado. Pompeu Vasconcelos, sua mensagem, e de antemão já agradeço as palavras magníficas do nosso reitor e do professor Lauro Chaves Neto e Pompeu. Bom, também agradecendo a presença do magnífico reitor Cândido Albuquerque, do professor PhD Lauro Chaves Neto, mas eu queria deixar aqui uma reflexão. Essa 1 hora foi pequena para tanta informação, mas eu queria deixar essa reflexão. O ensino à distância. O ensino à distância a gente já tem ouvido muito falar dele, mas ele vai abrir uma lacuna para o mercado de trabalho à distância. Daqui a pouco as pessoas de outros países estarão trabalhando no Ceará e tirando vaga de trabalho de quem está aqui. Então, a educação será o único caminho para a gente manter empregos. Deixo essa reflexão para a gente, no próximo encontro. Cândido e Lauro. Muito bom, muito bom. E eu aqui desejo finalizar com uma outra reflexão, que é um dos propósitos da To Go In, é levar conteúdo, análise a esta audiência da To Go In. E levando este conteúdo, levando esta análise, você leva reflexão, você leva consciência. A vida não é feita de atos rápidos que vão gerar grandes resultados. Muitos assuntos complexos merecem aprofundamento na discussão, merecem compreensão do que está acontecendo. E é preciso ouvir os nossos grandes especialistas, as pessoas que dominam os assuntos, para que elas possam expor o seu pensamento e, expondo o seu pensamento, leve, como eu disse, consciência e reflexão para todos. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de todos neste nosso bate-papo, agradecer a presença do reitor da Universidade Federal do Ceará, Cândido Albuquerque, do professor Lauro Chaves Neto, da Universidade Estadual do Ceará, e do nosso companheiro Pompeu Vasconcelos. Foi um prazer estar aqui com todos e a To Go In vai de novo reencontrá-los no nosso próximo bate-papo. Até mais.